espectador! Estamos aqui mais uma vez com o nosso bloco Interview em Saúde pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. E hoje a nossa entrevistada é a doutora Maria Cláudia Mourão Santos Rossetti. Ela é formada na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, tem residência em pediatria no Hospital Miguel Couto do Rio de Janeiro, tem também especialização em neonatologia na UTI Neonatal da Lagoa do Rio de Janeiro, tem título em medicina intensiva pediátrica e neonatologia pela Associação Médica Brasileira, pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Ela é responsável também, técnica, pela UTI neonatal da maternidade Cândido Mariano. Cláudia, é um prazer tê-la aqui em nosso programa. E nós vamos falar um pouquinho sobre a tua especialidade. O que é a neonatologia, por favor? Zé, neonatologia é uma especialidade, uma subespecialidade da pediatria. A gente atende o nenenzinho de 0 dias, né, na hora que nasce, até 28 dias. É lógico que como a gente atua muito em UTI neonatal, a gente acompanha os prematuros e as crianças que estão dentro de uma UTI neonatal até elas terem alta também, né? Às vezes fica aí com 2, 3 meses com a gente ainda, né? E o trabalho do neonatologista é somente dentro do hospital ou depois que passa vocês fazem seguimento na criança também, ou não? Passa para o pediatra, por exemplo? Sim, a gente atende dentro do hospital, desde o nascimento, fazendo sala de parto. Alguns atuam na UTI neonatal, grande número deles, e depois a gente faz o follow-up, que é o acompanhamento dessas crianças, que normalmente tem que ser uma coisa mais diferenciada para aqueles que foram, assim, bem graves, né, bem prematuros, entendi. né. A gente acompanha também. A gente acompanha esse chamado follow-up, que é o segmento, né? Até que idade? Até 2 anos que você faz segmento? Normalmente, até que período vai isso? A gente faz até pelo menos os 2 anos, menos os 2 anos, né? Quando a gente começa a ver a evolução tanto de antropometria, quanto a parte cognitiva, né? E o próprio desenvolvimento psicomotor. Então a gente deve acompanhar pelo menos até 2 anos. Lógico que em pediatria, né, a gente vai até os 18 anos atualmente, mas pelo menos até os 2 anos com um neonatologista ou um pediatra que tenha o conhecimento específico nessa parte neonatal. E numa sala de parto, normalmente é o neonatologista que faz o atendimento ou um pediatra, só pediatra pode fazer? Como é que é? Não, assim, a sala de parto, o pediatra ele está apto a fazer. Certo. Né? O pediatra ele aprende a fazer e etc. Às vezes, quando são crianças de grande risco, né, um prematuro extremo de 700, 800 gramas, abaixo de 1000 gramas, né? Certo. Deveria ser um neonatologista, mas se o pediatra tiver acostumado, domínio sobre isso, ele também pode fazer, não tem problema. Entendi. E hoje se fala muito de uns testes que são realizados logo que a criança nasce, né? Pelo menos enquanto ela está dentro da maternidade. Que costuma ser o quê? 1 a 2 dias? Normalmente é o que se fica? Exatamente, é mais ou menos 48 horas, né? 36, 48 horas. A gente prefere, os pediatras de uma maneira geral, que seja 48 horas, para dar tempo de aparecer alguma doença que demora um pouquinho a aparecer, né? Um sopro no coraçãozinho, que às vezes quando nasce não aparece, mas em 48 horas aparece. Icterícia também? Icterícia. Aquele amarelinho, né? Amarelinho da pele, que também às vezes você dá alta antes de 24 ou com 24 ainda não apareceu, mas aparece até 48 horas. Mas me parece que o tempo para alta depende muito do quê? Do tipo de parto? Para a mãe... O que baliza isso? Para a mãe, sim. Né? O parto normal ele tem alta precoce. Certo. Precoce, assim, mais rápida do que a cesárea, não é que é precoce. Os bebezinhos, a gente pede pelo menos 36 horas. Pelo menos 36 horas. Mas depende, por exemplo, se você tiver um acompanhamento com o pediatra, puder marcar antecipadamente, né? Tudo vai depender de como funciona o serviço. Então, depende do serviço em que você se encontra, né? E, Claudinha, quais são os testes que normalmente o neonatologista ou o pediatra faz no bebê assim que nasce ou logo depois, né? Porque ele vai fazer um segmento no bebê, ele passa não uma vez, né? Mas ele vai ver esse bebê pelo menos, enquanto ele está internado até 48 horas, pelo menos umas 3 ou 4 vezes ele vê esse bebê, né? Então,
Quais são os testes que se faz hoje? A gente escuta falar muito teste do pezinho. É só esse? Tem mais algum? Então, o teste do pezinho foi um ganho muito grande pra gente, porque ele, através de gotinhas de sangue, que a gente dá uma furadinha no pé e coloca a gotinha de sangue num papel filtro, com aquelas gotinhas de sangue a gente faz vários diagnósticos de várias doenças que antigamente a gente demorava para fazer o diagnóstico, e demorando o tratamento, a criança podia ficar retardada, podia lesar o cérebro, assim, como dizer, irreversivelmente. A gente tem tratamento, no teste do pezinho vem até sífilis, toxoplasmose, tem fibrose cística, que é outra doença que a gente precisa saber, porque a gente tem algumas medicações para dar para essa criança, para evitar muita infecção de pulmão, né? De conhecer a criança e saber o que ela precisa, né? Então é importante fazer um diagnóstico precoce, que o tratamento começa mais cedo e evolui de uma forma diferente. Exatamente. Né? Quanto mais cedo... É obrigatório cedo, isso. E é obrigatório, é lei. É lei. Né? Então nós temos o público, né? O SUS faz pela APAE. Certo. E também os convênios pagam o teste de pezinho para os seus associados, né? E o teste do pezinho, ele é todo igual? Ou tem diferença de teste do pezinho? Não, tem o básico, né? Que são, assim, normalmente as aminoácido-patias, que eles fazem cromatografia, vê a fibrose cística, hipotireoidismo congênito. Esse é o básico, o mais simplesinho. Mas vem até os mais diferenciados, que vêm com doença de Chagas, toxoplasmose, sífilis, e assim, mais apurado em termos de erros inatos do metabolismo, né? Entendi. Então são vários, tem um ampliado, tem um master. Mas é bom a gente avisar assim, que o teste do pezinho, ele faz o diagnóstico precoce de algumas patologias, que a gente vê que às vezes surgem doenças com o passar do tempo, e a gente escuta muito o paciente, mas eu fiz teste do pezinho e veio tudo normal. Não, mas não é tudo que dá no teste do pezinho, dá os mais frequentes. Os mais frequentes. Quando a gente suspeita de um erro inato, aí a gente parte para exames mais apurados. Então a gente vai pesquisar na urina, vai fazer um tandem, que é um teste de pezinho muito, muito mais ampliado, pesquisando. E mesmo assim, muitas vezes, a gente não faz diagnóstico. Porque erro inato do metabolismo tem muitas patologias, muita, como é que a gente fala? Causa, que aí a gente não consegue fazer o diagnóstico. É verdade, é verdade. E os outros testes? Então, esse é o principal. Aí nós temos o teste do coraçãozinho. O que é o teste do coraçãozinho? O teste do coraçãozinho é uma coisa muito simples que melhorou muito o acompanhamento de crianças cardiopatas. Então, por exemplo, ele é feito depois de 24 horas, que é o tempo da circulação de feto, né? Passar para nossa circulação depois que o nenenzinho que tá dentro da barriguinha da mãe, com a aguinha, né? Não respira ar, ele nasce, ele chora, ele respira o ar, e há uma inversão na circulação desse bebezinho pro que era dentro da barriguinha com água, porque a gente respira com ar. E aí a gente dá umas 24 horas para a criança se acomodar a isso, e aí a gente faz o teste. O que consiste o teste? Você pega o pulso oxímetro, que é a leitura da quantidade de saturação de oxigênio da hemoglobina, a gente põe no punho direito ou na mãozinha direita e mede. Então, normalmente desse lado direito, tem que ser do lado direito, porque é onde a saturação é mais fidedigna, tá? Que a gente chama de pré-ductal, que é um canalzinho que tem dentro do pulmãozinho, que quando o neném nasce, dentro da barriguinha ele está aberto. Quando o neném nasce, respira, ele fecha. Então a gente põe o pulso oxímetro do lado direito e depois põe o pulso oxímetro nos membros inferiores, porque ali é pós-ductal, pós esse canalzinho. E a gente vê se está igual, né, numa saturação superior a 95, e não pode ter uma diferença maior de 3 ou igual a 3 pontos na saturação do membro superior direito com o membro inferior. Porque se tiver sinal de cardiopatia. Ele não faz assim, olha, eu faço isso, deu certo, não tem cardiopatia. Não é isso. O que ele diz é o seguinte, ele tria as cardiopatias mais graves. Porque o que acontecia? Muitas cardiopatias graves não aparecem nas primeiras 24, 48 horas. Não dá para escutar o coração, não tem sopro. Exatamente, porque a pressão do pulmão ainda é um pouquinho alta e a gente não escuta sopro. O que acontece?
ia para casa e passava mal em casa. Entendeu? E a gente escuta assim, olha, o médico examinou e não viu. E não viu, né? Porque é comum. Então não dá para ver mesmo, Nossa, né? não dá. E às vezes, e esse teste, ele veio nos ajudar muito, porque a gente também ficava angustiado. Sim. Mas isso significa que eu trio as grandes cardiopatias, as cianóticas. Se der alterado, você repete dali a 1 hora. E se der alterado, é obrigatório fazer o ecocardiograma ainda antes da alta. Entendi. Agora, se der normal, tudo bem, você pode dar alta, etc. Mas não quer dizer que não tem uma cardiopatia. Entendi. Mas não é tão grave, dá tempo do acompanhamento do pediatra, investigar se aparecer um soprinho, dá tempo de encaminhar para o cardiologista. Então, esse teste realmente veio nos ajudar muito. Fez a diferença, então. Fez a diferença. Tem quanto tempo que ele é realizado? Uns 10 anos? Tem uns 10 anos, né? E é obrigatório por lei também. Também. Tem que estar anotadinho, inclusive na carteirinha de vacina. Você manda, tudo anotadinho. Outra coisa, e o teste do olhinho? Como é? O teste do olhinho é o seguinte, pode ser feito tanto pelo pediatra quanto pelo oftalmologista. Você pode encaminhar para o oftalmologista, mas deve ser feito na maternidade quando sai. É uma coisa muito simplesinha. O neném abre o olhinho, você tem que esperar ele abrir o olhinho, pegar um aparelhinho chamado oftalmoscópio e procurar o reflexo vermelho do olhinho do neném. Qual é o reflexo vermelho? É aquele que quando bate farol no olhinho do gato, a gente vê o olhinho vermelho do gato. É aquilo que você está procurando com aquela luzinha, né? Ele faz diagnóstico de catarata congênita, de tumor, retinoblastoma. Então é um teste simples, né, que pode ser feito na maternidade, tá? Diferente do teste de fundo de olho que é feito nos prematuros. Uma coisa é uma coisa, porque o pessoal confunde. A triagem do teste do olhinho é para todos os bebezinhos. É só uma lanterna. É só um diferente do oftalmoscópio. Né? Não, a gente faz com oftalmoscópio. Ah, você faz com oftalmo? Não é com a lanterninha, não? Não. Ah, é? A gente faz porque você tem que olhar lá no fundo. Ah, entendi. Ele abre o olhinho, você entra lá dentro, é como se fosse o seu fundo de olho. Só que eu preciso só ver o reflexo. Só o vermelhinho. Só o vermelhinho. Eu não preciso procurar papiro. Eu vi o reflexo vermelho, eu resolvi o meu problema. Você já quer olhar para ver. Tem que procurar. Não, nós só queremos o reflexo vermelho. Outra coisa, o que é a triagem auditiva que a gente escuta? E essa sim, tem mais tempo. Um pouco menos do que o teste do pezinho, mas já tem também aí seus 20 anos. A triagem auditiva, como que é isso? A triagem auditiva é feita por fonoaudiólogos, né? Eles fazem um estímulo, né, para o bebezinho com sinos, com barulhinho, e eles medem a passagem desse estímulo pro bebê, né? Então, assim, se ele escuta, muitas vezes vem assim, no teste da orelhinha que a gente chama, né, que é a triagem auditiva. Não deu pra fazer porque tinha um pouquinho de líquido. Aí ela não conseguiu fazer. Mas aí repete. Então. Ou antes da alta, ou ela marca para repetir depois. Então, assim, é a primeira triagem que elas fazem para ver se a criança escuta. Outra coisa que vem nos ajudar muito, porque muitas crianças só iam reparar que eram surdas. Bem mais velhas. Às vezes depois de um ano. Quando ou entrava na escola, e a professora, ou quando, entendeu, chamava com um aninho. Então, assim... A gente acha que isso é impossível, né? Mas não é verdade. Não é não, porque eu já peguei casos no consultório que a mãe vinha por causa de dificuldade escolar, você fazia um teste simples auditivo e a criança não ouvia. Eu nem fazia investigação neurológica, mandava direto para o otorrino e vários fechavam. E a gente tem visto o diagnóstico cada vez mais precoce por conta do teste. E a gente vê também que aquelas pessoas que não fazem o teste, o diagnóstico é mais tardio. A fala demora a vir depois. Então muita gente só fazia diagnóstico ou na escola, ou a criança que não falava, que não fazia, não interagia, né? Então agora passar por deficiente. Exatamente. Né? E a gente tem feito, e depois de 3 meses eles mandam fazer o Bera. Já é mais sofisticado. Mas se dá alterado, né? Às vezes se dá alterado e às vezes nos nenéns dá neonatal. O que tem patologia. São prematuros extremos, etc. Às vezes todos eles fazem, os normais e os prematuros, etc. E aqueles que tomaram antibiótico, que fizeram uso de algumas medicações, mesmo que seja normal, é encaminhado ao Bera. Para fazer. Então, assim, é uma triagem bem legal, tem sido ajudado muito a gente, tanto na neonatal quanto os nenéns saudáveis. Graças a Deus a nossa medicina cada vez ela é mais preventiva, né, Cláudia? Que é o importante. Que é importante. E eu vou encerrando o nosso
nosso papo era tão gostoso. Agora nós temos um tempo para obedecer. Eu agradeço muito a sua presença. Um prazer, espero que você né, volte Zé? outras vezes. Nossa conversa sempre foi muito boa. Muito obrigada, Com minha certeza. amiga. Obrigada você. E você, espectador, mande a sua opinião, solicite o tema que quer ouvir, mandando e-mail para amms@eventostv.net. Obrigada.